cheguei num lugar desse, isolado do mundo, né? Isolado da grande metrópole. Aqui eu estou cercado de florestas e com um isolamento, na verdade, é parcial, porque eu consigo me conectar através da internet com o mundo. Não estou totalmente isolado, mas essa distância entre a minha pessoa e a grande cidade, né, a grande sociedade, me dá oportunidade assim de ver as coisas de uma maneira mais digamos, uma perspectiva, né, uma nova perspectiva que eu consigo ver com mais clareza como funciona a nossa sociedade, né? E o que é preciso fazer para ter um pouco de realismo, porque não adianta eu condenar a sociedade, mas não saber o motivo porque eu a condeno. Ou eu aprovar a sociedade, mas não saber dizer por que estou aprovando. Aplaudir um político sem saber dizer por quê. Então, esse nível de conhecimento que a gente precisa ter, ou é importante que tenha, pelo menos, né? É importante que tenha, faz parte isso de uma sabedoria de viver. E nós, muitas vezes, nos deixamos nos envolver ou nos controlar por preconceitos ou nossas preferências, né, ou nossas ojerias, faz com que a gente julgue as coisas em função dos nossos sentimentos. Então, para julgar uma coisa que eu gosto, eu tenho uma maneira de julgar. Se eu não gosto, eu tenho outra maneira de julgar. E não levo em conta a realidade, que é o que realmente importa. E é uma coisa que eu venho lutando há muitos anos para ter esse equilíbrio de uma vida sensata, sem ter preconceitos das coisas, tanto em todos os aspectos da vida humana, no aspecto religioso, no aspecto espiritual, no aspecto político e também no existencial, como a fase em que eu estou passando hoje, com esse meio isolamento da sociedade e vivendo aqui em contato direto com a terra, trabalhando, tentando viver uma espécie de sobrevivencialismo, né? Uma parcial autossustentação, plantando as coisas que a gente mesmo come, consome, e isso faz com que a gente tenha mais tempo de meditação, mais calma, né? A gente tem uma distância entre o ambiente que eu estou e o ambiente agitado das grandes cidades. E então, nesse processo de, digamos assim, organizar o pensamento, eu estou num ambiente propício para isso. Quando me interessei por filosofia, foi num contexto de busca intensa por conhecimento geral e, assim, por saberes tanto técnicos, práticos, quanto espiritual, mental. Uma questão que envolvia a procura por respostas no universo da vida humana, dos sentimentos pessoais, das angústias existenciais e também fora de mim, nas questões de religião, das relações sociais, da sociedade política, dos fenômenos de amor e ódio, de paz e guerra da sociedade humana.
Tudo que sentia, via, experimentava, observava, tudo isso ficava na minha cabeça martelando um monte de o que é isso, como é isso, para que é isso, por que é isso, ou por que é assim, assado, ou por que é assim e não de outra maneira. Existe uma infinidade, um infinidade número de perguntas. E essa montanha de questões, procurando explicação na minha mente, sempre me direcionava rumo à filosofia. Vinha de muita leitura dos sábios gregos da época áurea da filosofia antiga, principalmente. Já havia pesquisado tudo o que foi possível sobre os pré-socráticos e principalmente sobre o próprio Sócrates, né, que é um divisor de água na história da filosofia antiga. Sócrates me atraía a atenção principalmente por sua postura de curioso sem querer ser mestre de ninguém. Achava fantástico ele querer extrair a verdade das coisas, forçando o interlocutor a encontrar a verdade por si mesmo. Vale dizer que desde muito cedo desenvolvi uma extrema ojeriza por comportamentos autoritários. E como se sabe, professores, na maioria, são autoritários e se colocam num nível muito acima ou muito superior em relação aos alunos. Na religião, também é assim, e principalmente na política. Você percebe nesse campo, né, na religião, na política e nas relações de poder, essa presença do autoritarismo, da arrogância intelectual, principalmente aquela vontade de consertar o mundo sem que conserte-se a si mesmo. Mas voltando à questão do eixo da filosofia, em que ao redor dele todas as questões humanas giram, foi quase natural eu me aprofundar mais nesse campo do que nos outros. Gosto de comparar meu processo de estudo com alimentação. Estudar, ler e analisar livros dos filósofos de todos os tempos, suas doutrinas, seus princípios filosóficos, bem como teses e tratados, isso era para mim encarado como um processo alimentar. Assim como servir-se de um prato de arroz com feijão, saladas e proteínas, eu me servia das leituras. Os componentes que minha mente conseguia aproveitar eram absorvidos e o restante ignorava, ou não aproveitava, ou simplesmente expelia. O que minha mente absorvia podia guardar semelhança com o que me alimentei, mas também podia apenas servir de ponte para outros recursos que não havia, ou pelo menos de forma pura e direta, nas leituras originais. Tive, numa certa altura dos meus estudos, contato com as doutrinas epicuristas e estoicas. Nelas encontrei a confirmação de que a filosofia poderia ser uma prática de vida, uma forma de pedagogia para o aprender a viver. Futuramente, farei vídeos específicos sobre essas duas correntes filosóficas. De qualquer modo, foi com essas correntes do helenismo que abracei a ideia de viver a filosofia, ou seja, de tirar das leituras dos filósofos de todos os tempos os recursos assim, para orientar a minha vida cotidiana. As leituras me inspiravam reflexões próprias e íntimas. Isso me auxiliava na busca da sabedoria de viver.
Assim consegui fazer da filosofia meu modo de vida. Com o tempo, construí para mim uma filosofia prática, direta, concreta, sem perda de tempo em questões abstratas ou técnicas que tanto aprazem aos filósofos profissionais ou acadêmicos. Outra coisa muito importante na minha formação intelectual foi a descoberta da filosofia oriental. Impressionei-me muito com o taoísmo filosófico e o zen budismo, correntes filosóficas que pulsavam em harmonia com minha forma de ver o mundo. A filosofia oriental enriqueceu de maneira fantástica essa visão das coisas, principalmente como luz para os desafios da vida ordinária. Futuramente farei também vídeos sobre o tema. Mas voltando à questão da filosofia prática, o que adotei e uso no meu cotidiano não tem, em princípio, muita coisa em comum com a filosofia acadêmica, ou com a tradição histórica perpetuada pelos chamados grandes filósofos. Embora evite confundir as duas áreas dessa disciplina, não vou ao extremo de condenar ou desprezar a filosofia, essa filosofia cultivada nas universidades, ou a filosofia acumulada pelas figuras eminentes ao longo da história. Sei que tem um valor inestimável a lenta e contínua evolução do pensamento humano, na sua incansável busca para conhecer e entender a natureza e seus fenômenos físicos, para conhecer e entender os fenômenos humanos, além da vida biológica, e para, na verdade, decifrar a alma humana, né? Só que sou sempre tentado ir além da tradição ou do óbvio. Por exemplo, tenho grande prazer em procurar pensadores fora do circuito dos currículos acadêmicos, aqueles que não fazem parte do mainstream oficial. É uma garimpagem surpreendente e prazerosa. Encontro sempre grandes pepitas de ouro do pensamento humano nesses filósofos de segunda e até de terceira categoria. Não vou citar nenhum nome aqui para não alongar nossa conversa. Afinal, são muitos os filósofos esquecidos ao longo do tempo. Mas vale a pena tratar do assunto em outra oportunidade. De qualquer forma, quando falo de uma filosofia prática, quero dizer que é mais uma postura rotineira no cotidiano do que de prática de análise, estudo e exegese de obras teóricas da grande tradição acadêmica. A filosofia prática é um modo de viver, de fazer escolhas e de julgamentos de valores ou do agir humano. Não é um método rígido, sistemático, mas sim uma forma de avaliar, analisar, pesar, comparar todos os aspectos e fenômenos da vida no cotidiano, no dia a dia. O modo filosófico de viver é, portanto, uma forma de enfrentar a vida com mais reflexão, autoconhecimento e a busca também pelo autoconhecimento, que é o conhecimento do outro, bem como no exemplo que eu quero apresentar agora. Como a maioria das pessoas, dou muito valor à amizade. Uma pessoa que conheci não faz muito tempo insistiu em ser minha amiga. Essa pessoa tinha uma forma meio contraditória, com críticas e elogios à sua personalidade. Eu estava diante de uma escolha. Filosoficamente, como encaro esse dilema de ser ou não ser amigo de alguém? Escolher uma amizade, como tudo na vida, levanta muitas questões. Inclusive a questão de colateralidade, ou seja, os benefícios possíveis ou desejáveis, mas também as consequências não intencionais.
e até não desejáveis que podem ser geradas por essa nova relação. As reflexões possíveis sobre amizades ou qualquer outro tipo de relacionamento humano são infindáveis. Lembro-me do ditado popular de que tudo tem preço, que significa não necessariamente aspectos econômicos. É um ditado que expressa a preocupação de que toda escolha carrega consequências, e essas consequências vão muito além do que intencionamos. Portanto, analisar, ponderar, comparar, examinar a questão em todas as suas implicações e colateralidades é nada mais do que praticar filosofia, uma filosofia prática. Isso não é uma disciplina, e sim uma postura perante a vida e a natureza. A outra filosofia, aquele acúmulo histórico de livros escritos por nossos antepassados e mesmo os contemporâneos, serve como lenha para acender, manter e avivar as chamas dessa filosofia de vida. Eu me exercito para sempre pensar no todo quando vou interpretar ou julgar alguma coisa, pois imagino que o mundo, principalmente o mundo da natureza humana, existe e se movimenta numa teia complexa de relações mútuas, de forma que mexer num ponto, por menor que seja, altera toda essa teia de relações. Vou fazer um parênteses aqui. Para mim, filosofia com F maiúsculo, como disciplina, como ramo do conhecimento humano, nada mais é do que a grande biblioteca de todos os pensadores que existiram e existem, suas reflexões, teorias e crenças perpetuadas em livros e modernamente em multimídias. Quando leio qualquer um desses grandes filósofos, leio como alimento para a mente. Gosto de ler qualquer um deles, como já disse acima, mastigando, degustando, engolindo, deixando que meu cérebro o dilua com seus sucos gástricos e assimile tudo o que pode ser aproveitável e ignore ou descarte o que é irrelevante ou inútil. Vale deixar claro que essa filosofia prática é uma filosofia pessoal, minha, individual, não necessariamente organizada em conceitos, ou seja, não tem a pretensão de ser universalizante. Portanto, não aplicável aos outros. É possível que sirva como exemplo, como aspiração ou como uma regra geral, não como uma regra geral. Na verdade, não me preocupo com regras, sejam elas herdadas dos outros ou da tradição, nem mesmo as criadas por mim próprio. As que criei ontem posso quebrar hoje, não por desrespeito ou indisciplina, mas porque qualquer regra nunca é absoluta. E além disso pode ser melhorada, aperfeiçoada ou simplesmente descartada. Portanto, a filosofia prática é resultado dos aprendizados da vida cotidiana, tanto dos impactos dos acontecimentos e experiências vividos, como também das análises, das reflexões e meditações solitárias que a gente acumula com o passar dos anos. Vivemos normalmente guiados por saberes imediatos, né? Na verdade, a cultura no qual nós estamos inseridos. Já viver filosoficamente é praticar um saber imediato, um saber mediado pela reflexão cuidadosa, profunda, abrangente e meio cética da realidade. Essa realidade que está aqui ao nosso redor. Os saberes imediatos são aqueles herdados do meio em que nascemos, né, e no qual crescemos.
Nossa mente incorpora sem análise, ou sem muita análise, sem colocá-los no tribunal dos julgamentos racionais, sem aquele ceticismo moderado que avalia, que compara, que procura as contradições e irracionalidades. Aceitamos quase passivamente o que nos foi passado ou ensinado pela família, pela sociedade, pelas escolas, pela tradição, pelos costumes, etc. Na verdade, temos uma visão fragmentária da vida, tanto da nossa própria existência quanto da existência dos outros. O recorte que construímos dos fatos e ações humanas, e com o qual fazemos nossos juízos de valor, são na verdade pedaços aleatórios ou mesmo arbitrários da realidade. No entanto, consideramos esses como abrangentes, completos e muitas vezes absolutos. Viver uma vida de modo filosófico significa trabalhar essa tendência de considerar um fragmento da vida ou da natureza de forma totalista. Um pedaço da realidade que explicaria tudo. Esse vício, que gosto de chamar de presunção de onisciência, é comum a quase todo mundo. Sejam pessoas acadêmicas, filósofos renomados, na verdade de qualquer época, principalmente políticos que desejam controlar e dirigir a sociedade como se fossem supremos sapientes. Agora, não tenciono tornar a filosofia prática numa disciplina, muito menos numa corrente filosófica e doutrinária. Define a filosofia prática como somente uma postura individual perante a vida. Considero o estudo da tradição histórica da filosofia como fundamental, ou seja, a leitura atenta e autônoma daquele enorme hall de pensadores de todos os tempos, desde Tales de Mileto, passando por Heráclito, Platão, Aristóteles, depois Spinoza, Schopenhauer, Hegel, Hume, Kant, Nietzsche, Kierkegaard e tantos outros, até chegar aos contemporâneos, por exemplo, Russell, Wittgenstein, Heidegger, Popper e assim por diante. Não posso deixar de citar Pierre Hadot e Michel Onfray. No Brasil temos Márcio Ferreira dos Santos, Oswaldo Porchat, Guilherme Melchior e Luiz Felipe Pondé. Além disso, os pensadores das áreas da sociologia, da antropologia, da psicologia, da física, da matemática, qualquer disciplina moderna, inclusive os divulgadores dos avanços científicos da engenharia, da medicina, da cosmologia, da meteorologia e outras partições do conhecimento humano, são auxiliares valiosos para a nossa compreensão da realidade. Por exemplo, é um banho de bom senso ler os escritos de Richard Feynman, o famoso físico e ganhador do Prêmio Nobel da Física. Ele criticava a filosofia especulativa ou a metafísica, mas seus escritos são pura filosofia da interpretação da realidade. Feynman repetia com frequência que devemos ter a coragem de dizer não sei, quando realmente não sabe. Essa sempre foi, na perspectiva filosófica, uma das regras de ouro de minha postura diante da vida cotidiana. Dizer, quando sei, dizer sei. Quando não sei, ter a coragem, não ter medo de dizer não sei. Não tenho resposta ou não tenho resposta ainda. Em resumo, praticar filosofia como modo de vida é buscar o conhecimento dentro do universo da polimatia, né? A busca incansável de conhecimentos sem limite. Mas voltando aos filósofos antigos, acredito que eles tinham a filosofia como um caminho instrumental, um potente recurso para o cuidado do corpo e principalmente da alma. Epicuro elaborou o seu famoso método de 4 regras de cura da alma para alcançar a felicidade. Este era chamado por ele de
tetrafármaco. Para Epicuro, a filosofia seria inútil se não curasse as doenças da alma, assim como a medicina seria inútil se não curassem as doenças do corpo. Essa visão de terapia da alma foi perdida com o tempo, e a filosofia se tornou então especulativa, erudita e distante do dia a dia do ser humano. Recentemente, o filósofo francês Perradot fez um fantástico trabalho de recuperação da qualidade da filosofia antiga, principalmente de Sócrates, dos epicuristas e estoicos, argumentando que a filosofia clássica grega e a da fase helenística, principalmente, não era somente especulativa e teórica, mas também um modo de vida que buscava o aperfeiçoamento pessoal, principalmente através do que Hadot chamou de exercícios espirituais. Para finalizar, devo dizer que tenho a filosofia não como modo de raciocínio sobre a realidade, mas também, não só como modo de raciocínio de realidade, mas também como uma forma de evitar cair nas garras de alguma ideologia ou sistema dogmático de crenças. Reconheço a ideologia como tentativa de explicar a realidade assim como um todo. Aquelas que criam métodos rígidos de análise, interpretação e julgamento, e que guarda até coerência entre seus postulados, mas com o custo de afastar seus adeptos do contato direto com a realidade. Quando busco a verdade de qualquer coisa, exijo de mim mesmo a liberdade de quebrar crenças, barreiras ideológicas, dogmas doutrinários ou qualquer pré-conceito que se interponha entre minha mente e qualquer fenômeno a ser observado. Acho que por hoje é só. No próximo vídeo conversaremos sobre as diferenças entre inteligência e sabedoria. Agradeço sua paciência em me acompanhar até aqui. Muito obrigado.